Então, chamou um pecador. Este chamado, ele está em vigor até hoje. Graças a Deus por isso. E é justamente por causa desse chamado um pecador, é que nós estamos aqui. Que alguém entendeu a mensagem de Jesus e exerceu. Falando de Jesus, porque, olha, você precisa de Jesus. Alguém falou isso para mim um dia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é? Então, aquele povo, naquele contexto de época, entenderam. Jesus era muito conhecido no contexto daquela época, não é? Onde ele ia, multidões o seguiam. Então, a fama dele, conforme nós já falamos em outras oportunidades, a fama de Jesus era grande. Todo mundo já daquele mundo conhecido ali da época, daquela região toda, ali do norte de Israel, que no caso da região de Galileia, não é? De Nazaré, daquele... já conhecia a fama de Jesus, porque ele começou o seu ministério ali. E Marcos 2 ainda está falando do início do ministério de Jesus. Ele ainda estava formando os seus discípulos. Aqui nesse caso, chamou Levi um cobrador de impostos, não é? Levi tinha a função de cobrar impostos de seu povo para entregá-los aos romanos. Muitas vezes esse trabalho era feito de forma desonesta, cobrando mais do que era justo. Aí, essas coisas vêm de longe. Isso vem de longe, essas corrupções vêm de longe, de tempos remotos. Então ele trabalhava na coletoria e naquela época não tinha o que nós temos de controle hoje, né? Entrou tanto, ali de repente, não, vamos cobrar tanto, vamos entrar com tanto, e a outra parte fica para a gente. Então, por isso que ele não é, também por isso ele não era bem visto na sociedade, por causa da corrupção. Ele cobrava mais, certamente ficava com parte. Então, era uma profissão altamente rentável no contexto da época, não é? As pessoas, em geral, não concebiam a ideia de que Jesus pudesse escolher para si uma pessoa com esse perfil, tendo tantas outras aparentemente mais dignas. Mas foi justamente para esses que ele veio, né? Justamente para esses que ele veio, os pecadores. E esse estava em pecado, e grandes pecados. Ele não era conhecedor da lei. Ele era um judeu, mas não conhecia a lei, como os doutores da lei, não é? Então ele já estava inserido num contexto de sociedade corrupta, não é? Estava inserido, e talvez por isso ele foi convidado para trabalhar nessa função, na coletoria de impostos, digamos assim, não é? Então, isso já veio de muito tempo, essas coisas, meu Deus do céu. Não sabemos se é assim que você se sente quando ouve falar que Jesus o está chamando para ser um discípulo seu. É possível que, diante da consciência de coisas erradas, cometidas no passado ou de alguma situação irregular no presente, você se veja impossibilitado de aceitar o convite. Mas saiba que, assim como se deu com Levi, pode acontecer com você. Graças a Deus que já aconteceu. Já aconteceu. Nós fomos convidados, eu há 30 e tantos anos atrás, fui convidado para conhecer, eu não era cobrador de impostos, eu era um vendedor, não é? Um autônomo, e de repente fui convidado para conhecer esse Jesus, igual Levi. Só que Levi recebeu um convite diferente, não é? Jesus não olhou para aquele homem como sendo apenas um cobrador de impostos. Algo mais profundo não pôde se ocultar dos olhos sensíveis do mestre. Seu coração foi sondado e em pouco tempo invadido pelo transformador de Deus. Oh, glória, pelo amor transformador de Deus. Você viu? Conforme nós lemos aqui, vem, me segue. Foi um convite simples, tão básico. E hoje, se você fizer isso, não vai, não rompe. Às vezes você tem que convidar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, um punhado de vezes. Uma hora a ficha vai cair, não é? Mas para Levi não, foi rapidinho, ó, vem, me segue. Bom, tudo isso aconteceu porque o Senhor não vê como vê o homem.
Este vê o exterior, mas Deus vê o coração. Foi justamente isso que Deus viu no coração lá quando Samuel foi lá na família de Jessé, ungir Davi como rei. Passou todos os filhos de Jessé, olha, esse. Não é esse, não tem mais alguém? Porque pela aparência os outros seriam escolhidos, porque eram bonitões, homens fortes, guerreiros, soldados. Mas não, mas tem um que está cuidando das ovelhas lá no pasto. É o Davizinho, ruivo, não é? Sardento, vai saber. Está lá cuidando, então vai lá e chama. A hora que ele viu aquele homem, é esse. Deus conhece o coração. Então Deus conhece o coração, conheceu ou aprofundou ali no coração de Levi ou de Mateus e o chamou. E o convite foi certeiro. Deus não erra. O convite foi certeiro. Levi, venha, me acompanhe. Imediatamente, algumas versões falam que imediatamente ele levantou e o seguiu. Não é? Esse imediatamente não acontece com frequência, amados. Não acontece. Mas graças a Deus que esse quase imediatamente nos alcançou. Graças a Deus por isso. Levi, apesar de ser um pecador, possuía um coração sedento por uma experiência profunda com Jesus. Quando chamado, logo se levantou e o seguiu. Isso é o que Deus espera de cada um que recebe o chamado tão glorioso assim. E graças a Deus que esse convite que ele fez para Levi, ele aceitou e o seguiu, ele fez também para nós, através da boca de alguém, de um servo, que tem um compromisso com o Evangelho e nos chamou. E da mesma forma nós levantamos, estamos seguindo. Graças a Deus por isso. E é justamente por isso, cada um no seu tempo, cada um na sua época, é que nós estamos aqui hoje. Eu há 30 e tantos anos atrás, esse aqui nasceu na igreja, graças a Deus, mas outros não é? Outros partiram um tempo no mundo, eu fiquei metade da minha vida no mundo. E a metade já está na graça. Então, graças a Deus por isso. Chamando senhora marcada. Levi foi chamado num dia normal de trabalho, como outro qualquer, a hora a menos provável, enquanto ele estava trabalhando, enquanto ele trabalhava. Agora é interessante pensar, ele estava trabalhando, imediatamente ele levantou e seguiu, ele abandonou tudo. De certo, tinha auxiliares ali, né? Que podia substituí-lo, ou então ele fecharia a coletoria, certamente, né? Porque depois ele foi jantar, ou comer, cear na casa de Levi, e lá estavam outros cobradores de impostos, lá estavam outros, então tinha uma turma ali, que era da mesma profissão. Então, ele deixou o seu trabalho, no horário de trabalho. Isso nos mostra o seguinte também, que não importa o local, importa é falar dele. Não importa se é no trabalho, se é no lazer, se é em casa, se é em reunião de família, não importa. Deus tocou de falar dele para alguém, fala, segundo aquilo que Deus direcionou. Porque Jesus não se enfia goela abaixo. É com amor, com delicadeza, no tempo certo, na direção do Espírito Santo, porque Ele está conosco. Para isso, é o nosso ajudador, é o nosso que vai nos trazer a oportunidade de poder falar e nos dar as palavras certas para falar na hora certa. Graças a Deus por isso. Assim como na experiência de Levi, muitos homens de Deus no passado foram recrutados em meio à lida diária. Como exemplo, temos Moisés. Moisés, ele viveu 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, sendo treinado, e 40 anos de novo no deserto conduzindo um povo. 80 anos. Ele não estava à toa. Ele não estava, estava no palácio sendo treinado, conhecia as ciências da época. No palácio do faraó, tudo de bom e do melhor, evidentemente, porque era abaixo do rei, estava sendo treinado para ser o faraó. Ele foi 40 anos ali, a vida
uma grande parte da vida dele foi no palácio. Mais 40 anos, anônimo, no deserto, sendo treinado, cuidando de ovelhas, bois, etc. Não é? E depois de mais 40 anos, aí Deus o chamou, vem cá, Moisés aqui na sarça ardente, vem aqui, meu querido, você vai lá para o Egito, resgatar o meu povo. Glória a Deus, ele não estava parado, ele não estava ocioso, tal como Mateus também não estava ocioso, Moisés também não estava, Samuel também não. Samuel cuidava lá do templo, né? No templo de Eli. Ele é que acendia os castiçais todinho, mantinha a luz acesa 24 horas, desde criança até quando ele começou o seu ministério. Depois disso ele começou a trabalhar. Então, graças a Deus por isso. Com isso estamos dizendo que Deus pode nos chamar para servi-lo em qualquer momento da nossa vida. Já fomos chamados. Agora é servi-lo conforme ele nos colocar na mão para fazer, não é? Nem sempre entendemos a maneira simples e imprevisível dele agir, nem precisamos tentar compreender a razão da nossa escolha, precisamos mesmo é ter a disponibilidade para atender sem questionamentos. É sem questionamentos, é ter disponibilidade. Deus procura corações disponibilizados para isso, para fazer a obra, para levar a palavra. Se eu me predisponho a fazê-lo, Deus vai me usar no tempo certo, dentro da minha capacitação, da maneira certa. Tá? Então, o importante é isso. Eu não vou me questionar a Deus, porque eu não tenho outro Senhor? Não, se Ele falou comigo, sou eu. Se Ele me chamou, sou eu que tenho que ir, sou eu que devo ir. E em indo eu, o Espírito vai comigo. O Espírito de Deus que habita em mim vai comigo e vai me capacitar a falar da sua palavra, a falar dele. E quiçá eu possa também levá-lo ao arrependimento e confessar Jesus, que é o propósito final desse processo, não é? Mas isso, amados, é eu me disponibilizando para isso. Se eu me disponibilizar, Deus vai usar. Se eu não me disponibilizar, Deus não arromba. Deus é cavalheiro, o Espírito Santo de Deus é cavalheiro, ele não vai arrombar, não, mas ele vai te falando. Agora ele vai colocar uma pessoa na sua frente para você falar. Quantas pessoas já não aconteceu? Com você mesmo aconteceu. O nosso convidado de hoje, não é? Ele tocou em você de convidá-lo. Então Deus já está usando. Então, amém, glória a Deus por isso, não é? Chamando seus pecadores. Percebemos que ao chamar Levi para uma nova relação de discipulado, Jesus indiretamente estava atraindo todos os amigos dele. Quem seriam eles? Pessoas que trabalhavam na mesma profissão, igualmente discriminadas pela sociedade. Então, as pessoas do mesmo nível dele. Trabalhava na coletoria de impostos, trabalhava para o governo romano, não é? Enquanto era judeus, ou então trabalhava contra o seu próprio povo, por isso eles não eram bem quistos na sociedade, na comunidade em que eles viviam, porque como pode um judeu cobrar imposto do seu próprio povo, não é? Então, isso era uma situação em que as pessoas discriminavam. E certamente as amizades dele, por causa disso, eram só as pessoas que estavam naquele mesmo padrão, naquele mesmo nível de relacionamento. Pessoas que faziam praticamente as mesmas coisas. Tanto é que na janta que ele estava lá na casa de Levi, a maioria dos que estavam ali eram das mesmas pessoas, conforme nós lemos nos versículos para trás. Aí não é versículo... Muitos cobradores de impostos, junto com Jesus e os seus discípulos, estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Então, era o naipe dessa turma dele, era essa aí, era cobradores de impostos, pessoas mal vistas. Por isso que os religiosos da época começaram a questionar, como pode um homem que fala tão bem, faz milagres, conforme nós já vimos, senta com
Lá o salmista diz, não sentar na roda dos escarnecedores, e agora ele está sentando com esses pecadores. Mas Jesus, não, olha, para os bons, eu vim é para os que estão precisando, é para os doentes. E aquele povo do Levi estava doente, porque precisava de Jesus. Ele precisava, aquele povo todo ali também precisava. Os amigos do empresário são poucos empresários. Do comerciante, outros comerciantes. Não, são outros empresários, dos comerciantes, outros comerciantes, do médico, outros médicos, dos advogados, outros advogados, e por aí vai. Por causa do seu relacionamento dentro da profissão que você exerce. Jesus quer alcançar todas as classes sociais, todos os tipos de pessoas e em todos os lugares. Para isso, vai utilizar de instrumento como você e eu. Então, ele vai nos utilizar como instrumentos para levar a salvação a outras pessoas. Ele vai nos usar. Onde nós estamos, no contexto de sociedade ou relacionamentos que nós temos, ele vai nos usar ali. E pode ter certeza, vai nos usar primeiramente na nossa casa. Começa por ali. Mas a Bíblia também diz que ali estão nossos piores inimigos. Aqueles que não vão ouvir, que vão criticar. Poxa, agora que virou crente, não faz mais isso, não participa de mais nada, não é? Isso a gente ouve, a gente ouviu isso. Talvez você já deve ter ouvido isso, ter sentido isso. Vocês que estão mais novos na fé, talvez ainda passem por isso. A própria família, como? Agora que, né? Mas importante, queridos, é não dar ouvidos para isso, é continuar crendo que Deus tem o tempo certo para essas pessoas também. O seu tempo chegou, glória a Deus, o seu tempo chegou, glória a Deus, porque Deus já tinha o seu nome escrito lá, hoje é o dia delas. Graças a Deus que Deus nos usou para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Levi, ao se converter, não rompeu os laços de amizade com os descrentes. Antes, os aproveitou para levá-las a Jesus. É isso aí. Só porque eu me converti, não quer dizer que o meu relacionamento vai ser só com crentes. Não. Deus quer que nós também nos relacionemos com as pessoas do mundo para nos usar de testemunho. A minha vida precisa falar mais alto, a minha postura de mudança falar mais alto para servir de testemunho para aqueles que ainda não vieram e que Deus quer que eles venham, tá certo? Cada um tem o seu tempo, é verdade, mas o tempo dele você não conhece. Pode ser nesse momento em que você está junto com eles que Deus vai te usar para falar de Jesus, da graça, da salvação para eles. Dentro daquilo que você tem de conhecimento, a capacitação vem de Deus. Se eu me predispor, Deus vai me usar. Se eu me predispor, Deus vai me usar. Graças a Deus por isso. E é por isso também que nós estamos aqui aprendendo mais de Deus, para que quando precisar, nós temos subsídios de conhecimento para isso. Além de ter os subsídios de conhecimento, nós temos também uma vida que já está entregue, está buscando, tem tempo de oração, tempo de busca. E esse aqui é um tempo de busca para nós aprendermos mais de Deus, para que amanhã ou depois Ele nos use para isso. Graças a Deus por isso. Bom, quando o Salmo 1 nos fala sobre a importância de não andar no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, apenas quer nos advertir quanto ao perigo das más influências sobre a vida de um cristão. Por outro lado, Jesus, sem se deixar influenciar, foi chamado de amigo dos pecadores, por estar constantemente entre eles. Sua presença no meio daquelas pessoas era como a de um médico entre os doentes. Onde houvesse alguém necessitado, ali ele estaria para fazer a sua parte. Glória a Deus. Então, onde houver, a gente já pensou, onde houver um que esteja precisando, Deus vai me enviar lá. Graças a Deus. Então, mas se você vai usar, a priori, vai nos usar no nosso contexto de relacionamento. No nosso contexto de relacionamento. Mas se tiver alguém fora do nosso contexto, você está passando,
alguém conversa com você que você não conhece. Mas se Deus te tocar de falar, para falar. Fala de Deus, fala do amor de Deus. O resto é com o Espírito Santo. O resto é com o Espírito Santo. Da medida que Deus tocar, abra a boca e fala. Porque isso é um coração predisposto a repassar aquilo que você tem aprendido. Então nós não podemos reter somente para nós o conhecimento da palavra. Precisa ser repassado. Cisternas rotas parece que fala alguma coisa nesse sentido. Não, sabe, só acumula. Não precisa passar, repassar. Então isso é importante para nós. Então, com a medida que nós nos predispormos, Deus vai nos usar. Amém, amados? Então, para nós dar continuidade à nossa lição, hoje nós vamos continuar falando desse projeto de Jesus, um chamado que surpreende, e certamente esse chamado surpreendeu por demais aquelas pessoas que estavam ali. O estudo dessa noite, conforme nós estamos vendo, é o de um cobrador, fala-se do cobrador de impostos, que foi salvo por Jesus. O contexto dessa passagem nos mostra que logo após ter curado um paralítico, conforme nós vimos na semana passada, numa casa que estava abarrotada de pessoas, Jesus foi para junto do mar, conforme fala no versículo 13. Mas novamente ele estava cercado de muitas pessoas. Então, onde Jesus ia, multidões o acompanhavam, porque ele já era conhecido. Então, nós vamos aprender a mais do que nós já vimos aqui no livro, o seguinte: somente os chamados por Jesus o seguem. Somente os chamados por Jesus o seguem. Isso é visível, isso é notório. Somente os que Jesus chama que o seguem. No versículo 14 fala o seguinte: ao sair dali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Vemos que durante todo o ministério de Jesus, ele sempre tem a multidão no seu encalço. Contudo, quando Jesus é crucificado, após ressuscitar, nós só encontramos 120 pessoas. Está lá no livro de Atos, tá? Isso está no livro de Atos, Atos 1. Jesus tinha grupo de pessoas que o seguiam. Tinha um primeiro grupo, multidões. Um grupo de multidão, onde ele estava, multidões. Lembra daquela multidão onde com pães e peixes ele alimentou 5.000 pessoas? Multidão de necessitados, de pessoas que buscavam Jesus. Aqueles eram os seguidores de Jesus. Lá em 1 Coríntios fala que Jesus tinha um grupo de 500 pessoas. Jesus também tinha um grupo de 120, está lá no livro de Atos. Jesus também tinha um grupo de 70. Lembra quando Jesus enviou 70 pessoas de 2 em 2? Está falado lá, isso é lá em Lucas 10. Jesus enviou de 2 em 2, 70 pessoas. Então ele tinha um grupo de 70 discípulos. Mas Jesus tinha um grupo melhor, mais próximo, o grupo de 12. E mais próximo ainda, Jesus tinha um grupo de 3. E mais próximo ainda, Jesus tinha um grupo de 1. Lembra quem é ele? João. O grupo de 3, Pedro, João e Tiago. Onde Jesus ia para orar, Pedro, João e Tiago. Mas certo dia, só um debruçou a cabeça no peito de Jesus. João, era o grupo de 1. Então João ouviu de Jesus aquilo que os outros não ouviram. Os outros 3, incluindo ele, ouviram de Jesus o que os outros 9 não ouviram, e assim sucessivamente. Então Jesus tinha esse grupo de pessoas, que ele possa nos encontrar nesse grupo de pessoas, que seja esse um que nós podemos debruçar no colo de Jesus. Jesus, tem misericórdia. Obrigado, Jesus, pela bênção, pela provisão. Jesus nos espera isso. E também espera que nós também estejamos um daqueles 70 que ele envia de 2 em 2 para pregar a palavra. É um grupo de 70. O importante é que nós possamos disponibilizarmos para que ele possa nos usar.
Muitos estudiosos defendem que assim como Cefas era Pedro, em aramaico, chamado pedra ou rocha, certo? Ele foi transformado, o nome dele era Cefas, foi transformado em Pedro. Mateus era Levi, também foi transformado em Mateus. Era Levi, o original, conforme nós já vimos. Então, ele mudou o nome. Paulo, não é? Paulo de Tarso virou só Paulo, era Saulo, aí virou Paulo, por aí vai. Observe que Levi não ouve da parte de Jesus nenhum discurso elaborado. Olha, vem, né? Ou seja, eu tenho um plano maravilhoso para você, Levi, venha, me segue. Não, venha, me segue. Imediatamente ele levantou. Então não houve palavras bonitas, elaboradas, um texto que poderia, sabe, persuadir, não é? E ele, não, então eu vou, se é assim eu vou. Né? Qual o preço que paga, ou que tem que pagar? Não tem nada disso. Então, venha, me segue. E ele imediatamente o seguiu. Quando Cristo chama alguém, ou chama um homem, e Mateus entendeu isso, Levi entendeu isso. Quando Cristo chama um homem, ele o chama para que venha e morra. Venha e morra. Morra para o mundo, para o pecado, para as crendices, para as superstições, que prende tanta gente, não é? Crendices, superstições, pecados, mundo. Venha e morra para isso, porque tem uma vida e vida abundante para você. Não que ele está prometendo, mas é palavra. Pode vir, vai depender de você. A busca, a entrega, que você vai o melhor, usufruir do melhor de Deus para a sua vida. Esta frase não significa que todos nós teremos uma morte de mártir, mas sim que todos nós devemos entregar tudo diariamente a fim de seguir Jesus. E foi justamente isso que Levi fez. Diariamente, seguir, levantar do seu leito e seguir Jesus. Fazer a sua primeira oração do dia, na manhã, porque se você deixar para fazer durante o dia, as tribulações do dia a dia, a correria do dia a dia, não vai fazer com que você cumpra essa vontade. Então, na primeira hora, deu vontade, ora, busca a Deus, as primeiras horas do dia, seguir a Cristo. Muito bem, amados. Outra coisa, Jesus chama aqueles que não gostaríamos que ele chamasse. Jesus chama aqueles que nós não gostaríamos que ele chamasse. Aconteceu que, quando Jesus estava reclinado à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores comiam com ele e os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Havia muitas pessoas, a casa estava abarrotada de gente, igual a casa do teto lá, não é? Estava abarrotada de gente. Todo mundo ali estava reclinado à mesa, usufruindo do alimento. Tá? Então, o grupo dos 12 discípulos de Jesus não era nada homogêneo. Haviam pecadores, pescadores, a maioria era pescadores, publicanos, fanáticos religiosos e, posteriormente, um fariseu, que era Saulo, que se tornou Paulo. Então, o grupo que Jesus formou era de todos os naipes, a começar por Levi, que era cobrador de impostos, malquisto na sociedade ou na comunidade, e tinha pescadores, pessoas chucras, sem grande entendimento, que só sabia trabalhar manual, trabalho pesado de pescador, publicanos, fanáticos religiosos como os zelotes, não é? Que entendia da lei, mas não vivia a lei, e um fariseu, que era Paulo, que mais tarde se tornou um apóstolo. Paulo não fez parte dos 12, porque foi depois dos 12, não é? Quando Levi foi chamado o seu posto de trabalho era na Galiléia, perto do mar. Provavelmente ele cobrava imposto dos pescadores. Agora imagina Pedro, Tiago e João, que eram pescadores. Imagina a cara de Simão, o zelote, que odiava o Império Romano, e Levi era funcionário desse povo. Pô, Jesus, você está chamando esse povo para trabalhar conosco? Que coisa, né não? Então, de repente aí,
Jesus chama aqueles que não gostaríamos que ele chamasse. Então, para alguns que já seguiam Jesus, pô, vai chamar esse? Isso aí está roubando, usufruindo do trabalho dele para amaldiçoar o nosso povo, roubar do nosso povo, Jesus. Então, imagina a cara deles, imagina eles. Puxa, Jesus. Mas Jesus chama quem ele sente no coração. Graças a Deus por isso. Às vezes Jesus chama aquele que nos embaraçam, porque talvez alguns desses aí que já estavam com Jesus, são esses aí vai nos embaraçar, vai dar problema ao invés de ser bênção. Mas graças a Deus que ele se converteu, não é? Graças a Deus, é isso que Deus espera. Deus chama quem ele quer. Deus chama quem ele quer. Pode chamar um cobrador de impostos, pode chamar um Zezinho ali, um malandro que rouba hoje, vai deixar de roubar. Quantos testemunhos a gente não vê de pessoas que praticam maldade a vida inteira, não é? Por exemplo, vamos falar de uma pessoa que praticou maldade a vida inteira praticou maldade, roubava. Certamente para cumprir com seus intentos, ele matava. A sociedade já não queria mais aquela pessoa, já não mais acreditava nela. A sua família, muito menos, já não mais acreditava nele. Talvez nem ele mesmo acreditava. Mas um dia, ele ouve uma doce voz ao seu lado dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus escolhe esses também. Está certo que ali ele não teve como fazer nada da obra, mas foi salvo, no último instante foi salvo. Então muitos assim também, em último instante, serão salvos, para ter uns para a obra, outros para ter uma vida eterna com Deus. Glória a Deus por isso. Deus faz isso para nos ensinar que ninguém é digno, todos são indignos. Ele faz isso para nos humilhar. Ele age assim para que nós arranquemos do nosso coração toda hipocrisia e raiz de amargura. Então Deus quer nos tratar, Ele nos chama para tirar de nós o mundo que ainda há em nós. Então quando nós saímos lá do mundo, confessamos Jesus, nós trazemos o mundo conosco, parte das coisas. Por quê? Porque tem a nossa vontade, tem uma vida vivida lá, não é? Mas isso, se nós dermos liberdade para Deus agir, se dermos liberdade para Deus trabalhar, a nossa vontade passa a ser diferente, o nosso caminho se torna diferente. Aquilo que eu gostava, que eu pecava, já não peco mais. Aquilo que eu praticava, que era errado segundo os olhos de Deus, já não pratico mais. Eu passo a praticar aquilo que agrada a Deus. Então Deus nos chama para isso, para renovar a nossa vida. E a vida com Deus é novidade de vida todos os dias. É novidade de vida todos os dias. Glória a Deus por isso. Jesus veio para os doentes e pecadores, versículo 17. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores, e fazer dos pecadores justos. Ele não veio para chamar os justos, mas os pecadores, e fazer dos pecadores justos, justificados por ele. Glória a Deus. Então nós somos todos justificados por Jesus, pelo sacrifício dele na cruz. No dia de Jesus, assentar-se à mesa com alguém significava ter comunhão com aquela pessoa. Significava que você não tinha restrições com aquela pessoa. Estava no mesmo grupo, na mesma panelinha, digamos assim, não é? Não significava como hoje você sentar-se numa praça de alimentação e por aí vai, você tem o seu nível, o seu relacionamento. Naquela época não, as pessoas já tinham, não. Se está sentando com ele, é igual a ele. Se está sentado à mesa com ele, é igual a ele. Então julgavam ou pré-julgavam. A resposta de Jesus aos fariseus revela-nos o cerne da sua missão. Esse é o básico da missão de Jesus. Ele veio para os doentes, doentes espirituais, doentes físicos. Quantos milagres nós já não vimos que ele fez, né, que ele realizou, milagres espirituais. Então veio para essas pessoas que têm essa dificuldade,
essa deficiência espiritual. Então veio para essas. Não está falando só necessariamente de doenças enfermas, físicas, não, é espiritual também. A resposta de Jesus aos fariseus revela-nos o cerne da sua missão. Jesus veio para aqueles que se reconhecem pecadores. Ele veio para aqueles que se reconhecem pecadores. Quando nós confessamos Jesus, nós reconhecemos, pecamos, que somos pecadores. Até então, os meus pecados foram perdoados quando eu confesso Jesus, não é? A partir dali, eu já tenho outro caminho para resolver a questão do pecado na minha vida. Não há homem que não peque, diz a palavra de Deus. Mas quando eu pecar, arrependa e conserta-se com Deus. E vida que segue. Então, graças a Deus por isso. Então, Jesus veio para aqueles que reconhecem ser pecadores. Todo doente procura um médico e todo verdadeiro médico quer trazer cura para os doentes. Assim também é Jesus. Então, todo doente procura um médico. O pecador procura Jesus. E ele quer que o médico cura o enfermo e Jesus cura também o enfermo pecador, através do perdão. Amém, amado? Conclusão. Nós começamos essa exposição mostrando o homem que era um cobrador de impostos, um símbolo de corrupção e do domínio de Roma. Alguém que era odiado e um embaraço para muita gente. Era um homem a quem muita gente devia. Mas agora esse homem foi encontrado por Jesus. E se antes ele for excomungado pelos israelitas como traidor, agora ele faz parte do verdadeiro Israel de Deus. Consertou-se a vida dele. Ele poderia ter dito, não, Senhor, eu não posso ir agora, estou trabalhando, pode ser depois das 18, né? Não é? Que a hora que fechar a coletoria. Não, foi na hora. A oportunidade de Deus foi naquele momento. Se antes, nós também somos como esse homem, seja antes ou depois da conversão, somos eternos devedores da graça de Deus. E a graça de Deus é um favor imerecido. Nós não merecemos isso. Nós não merecíamos isso. A salvação em Cristo Jesus. Mas a graça de Deus nos alcançou. Glória a Deus por isso. Mas ele disse, nós também somos como esse homem, seja antes ou depois da conversão, somos todos devedores. E Jesus disse, tetelestai, tetelestai. Sabe o que é isso? É em grego, está consumado. Tenha, está consumado. A obra ele já fez. A obra ele já fez para redimir a minha vida, para redimir a sua vida e de tantos quantos outros são por aí, de tantos quantos Deus trouxer a sua presença e te capacitar para falar dele também. A obra está consumada. Lá na cruz está pago. É a última frase dita por Jesus na cruz, foi essa. Está consumado. Tetelestai. Está consumado. Está consumado, irmão. Está pago. Então hoje nós temos condições de ter uma vida melhor em Deus. Dentro dos moldes de Deus. Caminhando com Deus. Criando intimidade com Deus. Através da busca, através da oração, através da entrega. Que nós possamos reconhecer que o preço que ele pagou, o está consumado de Jesus, é por causa desse estar consumado, é que nós estamos aqui. Amém, irmãos? Era isso.